Hoje a gente começa uma série nova chamada Gente Grande, o desafio de ser discípulo de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós temos entendido como igreja, o presbitério, e tem trazido aos pastores que o seguir a Jesus Cristo de fato é algo que talvez não esteja muito claro. Qual é a nossa relação com Cristo e essa relação com Cristo, quais são as implicações que nós temos com pessoas, sejam elas pessoas convertidas cristãs ou sejam elas pessoas que ainda não conheceram a Jesus Cristo. O que é seguir a Jesus de fato, o que é caminhar perto dele, o que é ter a convicção de que ele é o nosso Deus, aquele que domina o nosso coração, aquele que a nossa vontade está totalmente entregue a ele. Portanto, nós vamos pensar nesse texto ou nesse tema a partir de hoje. Eu gostaria de começar lembrando um texto que existe em 1 Pedro 2,2, que diz o seguinte: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Ele está dizendo que nós, como cristãos, quando nós nos entregamos a Jesus Cristo de fato, o fato é que nós passamos a desfrutar de algo interessante. Nós podemos desejar ardentemente as coisas de Deus, a palavra de Deus, buscar com intensidade a comunhão com Deus, de conhecê-lo cada vez mais e mais. E é interessante isso porque uma relação de uma pessoa que está apaixonada pela outra é uma relação de uma pessoa que quer ter intimidade com a outra, crescer cada vez mais no conhecimento e na relação com ele. Eu lembro, por exemplo, que quando eu comecei a namorar a Dani, a minha intenção era, deu um tempo livre, eu quero ligar para ela. Naquela época a gente não tinha o WhatsApp, era mais e-mail, mas eu não me lembro se a gente trocava conversas como a gente troca hoje via WhatsApp e via e-mail. Eu acho difícil isso, mas a ligação era direto. Lembro que à noite a gente chegava em casa, ela chegava tarde da faculdade, muitas vezes eu ia buscá-la, e aí quando eu chegava em casa eu tinha que ligar para ela. E ainda assim, a gente ia ficar um tempão conversando no telefone, e às vezes eu ligava e a Alessandra, namorando o Sanino, já estavam no telefone primeiro, não tinha celular. Mas eu detestava tanto a minha cunhada e o meu cunhado naquela época, eu falava, por que vocês precisam falar no telefone? Que raiva que eu tenho disso. O advento do celular foi muito bom para a gente, porque se torna um telefone individual. Mas aí eu tinha que esperar os dois terminarem de namorar, e a Alessandra e o Sanino era uma melação absurda, demorava um tempão, e depois é que eu podia ligar para a Dani, e a gente ia e conversava horas ainda à noite, porque existia, sem dúvida nenhuma, um desejo de estar junto, de conhecer, de intimidade, de bater papo, de externar o meu coração, de ouvir o coração dela, e assim por diante, é gostoso. Então, o que o autor aqui, Pedro, está dizendo é, olha, vocês devem desejar essa intimidade de forma ardente, como um recém-nascido deseja o leite da mãe. Felipe está lá em cima, e eu sempre lembro, sempre que eu leio esse texto, eu não consigo esquecer do Felipe, porque o Felipe, ele tinha um desespero na hora de comer, e ele chegava no peito da Dani, mas ele vinha com uma fome, era esganiçado ali, aí mamava, mas era tanto que ele saía com a cara cheia de leite, de tanta coisa, e comia, e saía dali depois satisfeito, né? Comia e dormia. Interessante que o texto está dizendo que a gente tem que desejar como um recém-nascido esse vínculo com Deus. E aí ele traz uma coisa a mais, um alerta a mais: cresçam e experimentem plenamente a salvação. Cresçam e experimentem plenamente a salvação. Significa, gente, que a conversão gera em nós um desejo intenso de conhecer a Jesus Cristo. E esse desejo intenso tem que trazer crescimento, tem que nos tornar mais maduros, tem que nos tornar mais íntimos de fato. Agora, o que isso significa? Quando a gente diz, cresçam e experimentem plenamente a salvação.
Eu quero pensar em cima disso hoje, trazendo o conceito de que esse processo todo, nós não nos tornamos gente grande sozinhos, mas para entender que nós não nos tornamos gente grande sozinhos, esses que cresceram de fato e conheceram plenamente a salvação, que desfrutaram plenamente a salvação, nós precisamos entender de fato o que é ser gente grande. Não dá para discutir que não dá para crescer sozinho se a gente não entender o que é crescer de fato. Então vamos para Lucas 9, 22 e 23 e vamos discutir um pouquinho a respeito disso hoje. O texto diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse Jesus. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O contexto do texto é exatamente esse. Ele vem conversando com os discípulos e dizendo o que vai acontecer com ele, e logo depois ele traz para os discípulos, ou para a multidão, ele sai do foco com os discípulos e ele parte para o foco da multidão, dizendo: se alguém quer ser meu seguidor, a si mesmo se negue, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quero pensar algumas coisas nesse texto. Primeiro, que gente grande tem procedência. Gente grande vem de um lugar, segundo a Bíblia. Gente grande, ela parte de uma mesma fonte. Se a gente vai olhar gente grande, aquele que cresceu de fato, que amadureceu segundo a Bíblia, não é alguém que fez um curso de administração e o outro fez um curso de engenharia, o outro fez um curso de marketing e o outro fez medicina, como se tornaram profissionalmente ativos, atuantes, bons profissionais, mas o contexto deles é totalmente distinto uns dos outros. O texto mostra para nós que gente grande tem uma procedência, e é uma procedência única na Bíblia. Ela é exclusiva daqueles que entenderam este processo. Que a maturidade cristã não é olhar para os meus filhos e dizer eles precisam se tornar gente grande, e aí um se forma em administração e o outro se forma em direito, como se a base e o fundamento deles fosse, bom, agora eles seguem nessa direção, com alicerces de formação diferentes. Não, a formação é uma só, há uma identidade, há uma raiz, há uma fonte. Então eu quero olhar para o que o texto está dizendo e entender qual é essa procedência, da onde vem essa gente grande. O texto diz o seguinte: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Jesus está explicando isso para os seus discípulos. Disse ele, Jesus: ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Nessa altura do campeonato, os discípulos de Jesus Cristo já tinham entendido quem ele era de fato. Sabiam que eles não estavam mais tratando com um profeta, como os discípulos de João Batista tratavam com João. Mas eles estavam tratando agora com o próprio Deus. Eles entendiam que Jesus Cristo não era um ser humano que evoluiu, ou um profeta que apareceu como vários outros apareceram, mas eles entendiam que as profecias que apontavam para aquele Deus que seria encarnado e estaria no nosso meio, essas profecias revelavam a Jesus como o Cristo. A evidência disso foi a afirmação do próprio texto no versículo que a gente, no versículo anterior ao que a gente leu, quando ele diz, e Jesus pergunta: quem eles dizem que eu sou? E aí eles saem respondendo, e ele pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: o Senhor é o Cristo, o enviado de Deus. Pedro entendeu quem era aquele com quem ele conversava. Pedro identificou, no meio de todas as profecias, que aquele com quem ele conversava era o Cristo, o prometido, o Messias, o esperado. Ele sabia disso. Em outras palavras, o que Pedro estava dizendo é: nós conhecemos as promessas passadas que anunciavam a vinda do Cristo, o Messias, que o próprio Deus viria até nós, e temos a plena certeza de que essas promessas se cumprem em você, Jesus. Nós sabemos quem é você é o Cristo. Então, Jesus, entendendo que os seus discípulos já compreendiam isso, ele muda o rumo da história.
ele muda o teor da conversa, ele muda agora o foco. Eu não preciso mais explicar quem eu sou. Daqui para frente, eu preciso explicar o porquê eu vim. E ele começa então a explicar o porquê ele veio. Ele muda esse rumo, porque eles já haviam entendido, e eles passam a explicar que é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei, e que este, Jesus, ele, será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Ele começa explicando agora o porquê, ele dá o conteúdo da sua vinda, não simplesmente dele ser o Cristo, mas o porquê o Cristo veio, era o prometido. Ou seja, quando ele traz a afirmação dizendo, é necessário, significa que não havia uma outra opção, não havia uma outra alternativa, só tinha um caminho, só havia uma escolha. É necessário que o Filho do Homem, e aí ele vai descrevendo, porque esse é o plano, esse é o projeto, esse é o propósito, esse é o design de Deus para esse movimento todo. Era necessário que tudo isso acontecesse. Ele não estava aqui simplesmente explicando quem ele era, mas simplesmente o porquê ele veio e a necessidade dele ter vindo. É necessário, revela ser uma necessidade baseada na vontade soberana de Deus. Então ele começa a explicar que o seu sofrimento, que as suas dores, que o caminho tortuoso e penoso que ele passaria a trilhar agora, não era uma casualidade ou um acidente de percurso, ou as circunstâncias e o acaso promoveram tudo isso, mas era necessário isso. Havia sido planejado isso, havia sido estruturado isso, não havia uma outra escolha, porque este era o único caminho que Jesus Cristo poderia trilhar, somente este. E por que era necessário? Foi necessário porque o preço do pecado, a paga do pecado, a consequência do pecado é a morte. É necessário eu trilhar esse caminho, e este caminho vai me levar à morte, porque o pecado conduz à morte. Portanto, é necessário que o pecado tenha o seu preço quitado. Não há vida que sobreviva ao pecado. O pecado ele gera a morte. E a Bíblia diz claramente que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Para se tratar o pecado, a morte tinha que ser aplicada. Por isso é que Jesus traz a afirmação, é necessário. É necessário. Ele ainda afirma o que era necessário. Ele diz, é necessário sofrer muitas coisas. É necessário ser rejeitado pela liderança popular. É necessário ser rejeitado pela liderança religiosa. É necessário ser rejeitado por aqueles que julgam as causas e trazem condenação. E o veredito da condenação deste caminho que ele tinha que trilhar não era outro a não ser a própria morte. É necessário ir à cruz. O interessante é que quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que o centro da Bíblia continua sendo a cruz. E a cruz não foi um acidente de percurso. A cruz era necessária. Não tinha e não haveria salvação para nós se não fosse a cruz. Nós não teríamos como nos ver livres do pecado se não fosse a cruz. Nós não teríamos como nos ver livres da morte se não fosse a cruz. A cruz é o centro da Bíblia. Um Deus que desce dos céus para tratar o nosso pecado, recebendo em si mesmo a condenação. Ele sobe naquela cruz para expiar o pecado, para pagar o preço da condenação, a custa ou o custo do pecado na raça humana. Ele faz a expiação substitutiva. Aquele que deve de fato não sobe na cruz, alguém sobe por ele para pagar
a dívida daquele que deve de fato. Jesus vem sabendo que era necessário sofrer e morrer. Por isso é que faz tanto sentido a oração de Jesus, momentos antes dele começar a trilhar esse caminho todo de rejeição e de condenação, quando ele se ajoelha no Getsemane e diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Porque ele sabia que era necessário trilhar um caminho de sofrimento, ele sabia que era necessário trilhar um caminho de dor, ele sabia que era necessário trilhar um caminho que o levaria à morte. E não é porque ele era Deus que ele dizia: isso vai ser muito fácil, porque ao mesmo tempo que ele era Deus encarnado, e como homem ele sofreria a dor de toda essa traição e a dor da morte. A tal ponto que a oração que Jesus faz, se possível, afasta de mim esse cálice, diz que a sua alma estava profundamente angustiada e ele suava sangue, tamanha a dor e o sofrimento por causa do caminho necessário que ele tinha que trilhar. Mas se não fosse a cruz, não teríamos esperança, porque a cruz levou Jesus à morte do Deus encarnado, mas ao terceiro dia, a morte não tem vitória. Ao terceiro dia, esse Jesus ressuscita, dando a nós uma esperança de que o pecado já não terá mais domínio sobre nós, e de que a morte não é um inimigo mais para todos nós. É necessário. Dessa forma, ao ressuscitar, a morte já não é o fim, não tem mais o seu poder, e dá ao cristão o privilégio de perguntar: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Um texto de Coríntios 15, 56 e 57 diz o seguinte: o pecado é o aguilhão da morte que nos fere. O pecado é a lança da morte que nos fere. O pecado é que traz essa condenação que é a morte. E a lei é que torna o pecado ainda mais forte. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário. Eu preciso trilhar esse caminho. Não tem outro caminho que eu possa trilhar. É necessário. O meu GPS não tem rotas alternativas. O meu GPS diz que é esse o caminho que eu vou ter que trilhar. O meu GPS ainda me informa que é um caminho cheio de complicações. É uma estrada mal conservada, e que é a estrada da morte. É necessário. Não tenho outra trilha, outro caminho, outra rota alternativa. Mas é o fim dessa rota que vocês encontrarão o caminho, a verdade e a vida. Por isso é necessário. Talvez alguns identifiquem a poesia que eu vou ler. Eu ouvia falar dessa graça sem par, quando do céu trouxe-nos Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e o refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Foi na cruz. Era necessário. Não tem como seguir a Cristo se não começar na cruz. Não tem como se dizer cristão se não começar na cruz. Não tem como dizer
me tornei gente grande se você não partiu da cruz? Se o primeiro passo foi dado a partir daquela cruz. Porque foi necessário para Cristo, portanto é necessário para nós. Se Cristo partiu da cruz, é da cruz que eu e você vamos partir. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz. Foi na cruz. Segunda coisa que o texto nos mostra é o preço de ser gente grande. Qual é o conteúdo do ser gente grande? O que é que precisa ser pago? A gente entende que foi pago um alto preço para nós trilharmos o caminho de Jesus. Nós entendemos que era necessário o caminho começar a partir da cruz. E o nós? E para nós? Como é que nós podemos identificar tudo isso? O texto diz que Jesus virou para a multidão, depois dessa conversa com seus discípulos, dizendo que ele precisava sofrer e que ele ia ser traído por aquele povo todo, que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Então ele sai do escopo dessa conversa íntima com seus discípulos, e aí ele vira para a multidão. E para a multidão ele diz: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O preço de ser gente grande, ele explica muito bem nesse texto. E o texto começa dizendo o seguinte: primeiro, é um convite para todos. Disse ele à multidão. Ele conversava com uma elite dele, que eram os discípulos. Ele estava batendo um papo ali com os 12. Ele queria saber o que é que os 12 entendiam, que os outros falavam e achavam a respeito dele. E ele sai da multidão e vai para o foco principal ali, que era aquele grupinho pequeno, e diz: o que é que vocês acham disso? Quem vocês pensam que eu sou? E ele sai desse pequeno grupo e aí ele retorna para a multidão. E aí ele faz esse convite à multidão. Ele abre o espaço a todos. Ele apresenta-se a todos. Ele dirige um convite e esse convite é oferecido a todos. Ele não dirige somente aos discípulos, mas a multidão como um todo. Ele escancara as portas da intimidade, ele abre as portas da casa e traz todo mundo para dentro da casa dizendo: escuta, agora eu quero fazer um convite a vocês, eu quero estender uma vida a vocês, eu quero apresentar uma proposta a todos vocês, eu quero que todos saibam disso, eu quero que vocês entendam que foi dado, a minha vida será dada, esse caminho que é necessário eu trilhar, é um caminho para todos. João 3,16, ele se torna tão claro com isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. O amor de Deus é estendido a todos. Deus não olha para um e diz: este eu amo e aquele eu não amo. Eu daqui de cima, mas já fiz essa triagem há muito tempo. Os dos que eu amo e os dos que eu não amo. Quer que eu liste? Eu falo. Amo Luiz Escado. Amo. Amo. Já o Paulo tem minhas ressalvas. Ele amou todos. O convite é a todos. É aberto. Acho interessante quando a gente vai fazer casamento e os noivos sentam, um dos principais pontos de tensão na preparação de uma cerimônia de casamento é a elaboração da lista de convidados. Porque custa. Então, sai o noivo, eu só vou convidar meu pai e minha mãe. E sai a noiva dizendo: eu tenho uma amiga da infância, que nós estudamos juntos no jardim da infância, que faz 43 anos que eu não a vejo, mas é importantíssimo que ela venha. Porque eu tenho uma tia, que na verdade não é tia, ela é por afinidade, ela é amiga do papagaio, do periquito,
E aí os noivos sentam na minha frente e vão conversando sobre a lista. E há tanta tensão nisso que eu acho muito engraçado. O meu casamento, eu era pastor do Morumbi, teve que ser um casamento aberto. Foram quase 1.000 pessoas, ou mais de 1.000 pessoas. O convite foi feito aberto. Não dava para eu escolher um ou outros, eu tinha que escolher todos. Interessante que Jesus ele abre o convite. É um convite aberto. Disse ele à multidão. Disse ele à multidão. Mas a resposta é individual. Se alguém quer, eu não quero saber se a multidão vem. Eu quero saber se você vem. A minha pergunta é, para onde a multidão está indo não me importa. Eu estou fazendo esse convite à multidão. Mas a resposta é sua. Você vem. Se alguém quer, é um convite para todos, mas a resposta é individual. A soberania de Deus, ela não violenta de forma nenhuma a vontade humana. Deus não usa pé de cabra. Deus, ele sempre propõe, ele nunca impõe. Há necessidade de desejar, de querer, de se entregar, de aceitar, de colocar isso dentro da pauta da minha vida. Por isso eu já começo com uma pergunta agora. Você já desejou isso de fato? Já entendeu que o convite de que Jesus trilhou um caminho extremamente difícil, mas que ele venceu este caminho? Ele, por causa dessa vitória, estende um convite a todos que você terá que responder. A minha pergunta é, você já respondeu? Há desejo no seu coração de dizer, eu quero esse negócio. Eu vou seguir. Isso é fé. A fé é entender esse negócio e aceitar esse negócio. O texto continua dizendo que se ele disse à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, é um convite para todos, mas a resposta é individual. E é um convite para uma relação pessoal com Jesus. É um convite para ser seguidor de Jesus e não só um admirador. Hoje a palavra seguidor, ela está um tanto quanto desgastada. Por quê? Porque quando nós pensamos no conceito de seguidor, a gente vai logo para as redes sociais. Quantos seguidores você tem? Quantas pessoas você segue? Por exemplo, o Instagram, ele mede o número de seguidores e de pessoas que você segue. Então, quando a gente pensa no conceito de seguidor, é aquele que está indo atrás como um curioso, como um admirador. Eu tenho algumas pessoas que eu sigo, porque eu gosto de ver o que eles estão fazendo. Eu gosto de curtir e ver o que eles estão. Eu gosto muito de praia, então eu sigo alguns personagens que são surfistas. Eu gosto de ver como eles estão treinando, eu gosto de ver como eles estão pegando onda, eu gosto de ver onde eles estão pegando. Eu gosto disso. Curto pra caramba isso. Agora, quando a Bíblia diz ser seguidor, não é um cara que é admirador. É alguém que segue os passos. E seguir os passos não é acompanhar numa rede social o que ele está fazendo, mas é fazer o que ele está fazendo. Eu sigo os passos desse cara. Eu me visto como ele se veste, eu como o que ele come, eu treino o que ele treina, eu pratico o que ele pratica, eu falo o que ele fala. Seguidor é aquele que segue as pegadas de Cristo. Segue no sentido de saber aonde ele vai, não de saber aonde ele vai, mas de copiar a conduta, de trilhar o que for preciso para acompanhar. Eu sigo esse Cristo. Eu sigo esse Cristo. O texto também diz, que disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. É um convite para todos, mas a resposta é individual, para uma relação pessoal com Jesus, por meio de uma renúncia, autorrenúncia radical, extrema, profunda, integral, inteira. Eu renuncio a mim mesmo. Eu nego a mim mesmo. Nós não somos chamados por Cristo para uma afirmação do meu eu. Eu vou seguir esse cara e eu vou me dar bem. Eu vou seguir esse cara e a minha vida vai ser um mar de rosas.
Eu vou seguir esse cara e eu vou estar blindado. O diabo não me toca, portanto, eu vou seguir esse cara e o Exu, carteira vazia, jamais vai me pegar. Minha carteira vai viver cheia. O tranca-rua profissional jamais vai bater na minha porta. Eu vou sempre estar empregado. A pombagira espiritual que não me faz ter amor, jamais vai me pegar. Cara, você não está seguindo a Jesus Cristo para ter uma vida melhor de acordo com seus princípios. Você está seguindo a Jesus Cristo porque você quer seguir a Jesus Cristo. Porque você entendeu que mesmo que tudo vá mal, o que é bom é Jesus Cristo. Que o valor principal não são coisas, status ou conquistas. Inclusive, mais para frente, Jesus batalha isso. Quando alguém pede, quero te seguir, mas deixa sepultar primeiro. Eu quero te seguir, mas Jesus fala, escuta, é abrir mão integral. As ovelhas não têm toca e vocês não vão ter lugar para nem mesmo repousar a cabeça. Vocês vão me seguir. Eu tenho ficado extremamente incomodado com essa fase. Porque o que tem me impressionado é a imaturidade do povo cristão nesse quesito. Ninguém quer negar a si mesmo. Ninguém está caindo de cabeça na Bíblia e dizer, como é que eu faço morrer o meu eu para que Cristo brilhe em mim? Os terapeutas estão fazendo fortunas com o povo cristão, porque continuam querendo a promoção do meu eu, mas não entenderam que o cristianismo, da mesma forma como Cristo trilhou um caminho que era necessário, é necessário que eu trilhe o mesmo caminho. Eu gostaria muito de ver o povo de cabeça na Bíblia, em vez de cabeça nas terapias. Principalmente na Bíblia. Porque eu ainda continuo crendo que a Bíblia é superior a qualquer uma dessas coisas. Ela nos livra, trata as nossas mentes. Trata o coração, trata os sentimentos, trata o passado. O Espírito Santo vem e nos transforma. Negue a si mesmo. Não é uma questão de anular-se, mas é uma questão de passar a servir o Mestre, servir outro Senhor. Querer satisfazer a vontade de uma outra pessoa é mudar o foco do que a minha vontade busca satisfazer. Não mais eu agora, mas Cristo em mim. Cristo em mim. Cristo em mim. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já não tenho mais vontade. O que eu considerava como importante, hoje eu considero como esterco, refúgio. Eu não quero mais isso. É desprezível. Eu quero a vontade do Cristo em mim. De Cristo em mim. E o texto diz, então tome diariamente a sua cruz e siga-me. É um convite para todos, mas a resposta é individual, para uma relação pessoal com Jesus por meio de uma renúncia radical, que exige a morte diária. O problema da salvação, o de seguir a Cristo, é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que eu tenho entendido é que a pessoa pensa que salvação é, eu vou entregar a minha vida para Cristo, eu vou entregar a minha vida para Jesus Cristo, e a minha vida vai ser muito boa. Daqui para frente, eu estou protegido, eu estou cuidado, eu estou preservado. Eu posso andar pelo vale da sombra da morte, e eu não vou ter medo de coisa alguma. Olha como conhecer a Jesus Cristo trata as emoções, os sentimentos. Os medos caem porque eu conheço a Jesus Cristo. Porque eu caminho com Cristo, eu posso andar por um vale que o que faz sombra é morte. Porque eu conheço um Cristo,
que eu tenho entendido, que tem promovido para mim, tem preparado para mim uma vida muito melhor. Portanto, nem mesmo o medo da morte eu tenho, pelo contrário. Eu gostaria de já estar junto de Cristo, Paulo diz. Mas por causa de vocês, e eu tenho algumas coisas a fazer aqui com vocês, que é melhor eu ficar aqui, mas que eu já gostaria de estar lá, já gostaria. Interessante isso, né? Como quebra o coração da gente. Tomar a cruz é escolher a morte, é escolher o caminho do sacrifício diariamente. Não é algo que acontece somente num momento da vida, mas passa a ser a vida baseada nessa escolha. É o que significa, e o que significa tomar a cruz? Não significa que eu vou ter uma doença. Não significa que eu vou ter uma catástrofe qualquer, que eu vou perder o emprego, que eu vou bater o carro, que eu vou ter uma frustração no meu relacionamento. Não significa que o meu filho vai se tornar um problema. Tomar a cruz não significa dizer, cara, eu tenho que pegar esse problema, essa desgraça, esse sofrimento e passar por esse sofrimento. Como se a cruz fosse esse sofrimento. Presta atenção. Tomar a cruz não é pegar algo externo. Tomar a cruz é pegar o meu coração e diariamente submetê-lo à vontade de Cristo. É o mesmo caminho que Cristo trilhou, dizendo, é necessário. É eu chegar de joelhos dobrados, do Getsemane da minha vida, olhando o que o meu coração quer fazer, a busca desenfreada por me satisfazer, é dobrando o meu joelho dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice, que a sua vontade seja feita na minha vida, assim na terra como no céu. Senhor, que seja feito o que o Senhor quer e não o que eu quero. Que eu saiba perdoar, que eu saiba vencer a tentação, que eu saiba cuidar do próximo, que eu saiba trazer o teu reino diariamente para a minha vida. Significa que o Senhor vai se tornar o meu rei. Já não sou eu mais, é o Senhor agora. Eu me entrego para este processo todo. Eu estou carregando a minha cruz, eu estou optando pela morte. Os desejos desenfreados que eu tenho, eu já não posso ter mais, e no dia de hoje eu vou lutar contra todos esses desejos. É entregar tudo aquilo que nos dá segurança, para depender somente de Cristo. É morrer com a nossa identidade, para assumir a identidade de Cristo. É fazer com que os meus desejos e as minhas vontades não façam mais valor, ou não tenham mais valor para mim, porque o que tem valor para mim é a vontade de Cristo. É esmurrar o meu próprio corpo, tornando-o escravo, para que a vontade de Cristo seja feita na minha vida. E isso é uma luta diária. Eu gosto muito do caminho da recuperação, o antigo celebrando a recuperação, e a gente entendeu que essa mudança era necessária, mudar de celebrando para recuperação, porque não se celebra uma recuperação. A cruz é diária. É um caminho de recuperação. A gente luta diariamente por isso, e é só por hoje. E é só por hoje. Muitos que celebraram a recuperação ficaram pelo caminho. Porque a recuperação, ela é diária. É uma entrega diária. Por isso eu acho que você tinha que estar toda quarta-feira aqui na igreja. Toda quarta-feira você tinha que estar. Pagar o preço para entender este processo. Trazer para a sua vida esse processo. Seguir a Cristo é seguir os seus passos. E se foi necessário ele ir à cruz, é necessário a mim ir à cruz também. Termino com um indicador de gente grande. Como é que a gente pode olhar para a vida da gente e ver, tenho me tornado gente grande? O texto diz, de Lucas 10, 1 e 2, depois disso o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e lugares que ele planejava visitar.
Essas foram as suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Gosto muito desse texto. É o texto com que eu me converti. Tinha 16 anos de idade ao ler esse texto. Estava num acampamento no Rio de Janeiro, e era um acampamento só de líderes de grupos pequenos de escola. Meu irmão mais velho, crente pra caramba, líder pra caramba, havia se convertido. O pessoal olhou para o irmão mais novo e disse: o irmão mais velho se formou, saiu da escola, o mais novo tem que assumir isso agora. Eu falei: cara, eu não quero saber dessa palhaçada. Tenho vergonha de ser crente. Na verdade, assumir que sou crente no meio dos meus amigos da escola, não quero saber disso. Na verdade, eu acho isso uma grande besteira. E o líder virou para mim e disse: mas vai ter um treinamento no Rio de Janeiro, num lugar a 1 quarteirão da praia. Eu falei: opa, se eu vou para esse lugar, eu vou. Mas se eu vou para o lugar que vocês querem que eu assuma depois, esse eu não vou. E eu lembro que eu fui para o Rio de Janeiro pensando o seguinte: são 300 jovens estudando a Bíblia. Eu vou dar um jeito de todos os dias escapar dessas reuniões e ir para a praia. Eu pensei seriamente nisso. No primeiro dia que eu cheguei, eu fui à praia, Pedra da Guaratiba. Era uma praia de pescador, os barcos parados, você andava, o lodo vinha até o joelho assim. Não tinha como usar aquela praia. Só me restou ficar no acampamento. Isso foi num domingo que eu fui à praia. Na segunda-feira começa o acampamento. Logo de cara, os caras juntam e dizem: nós vamos partir para a hora silenciosa. Eu tinha crescido dentro de igreja, eu sabia o que era a hora silenciosa. Eu vou ter que ler Bíblia e vou ter que orar. Só que aqueles meninos e aquelas meninas, elas estudavam muito Bíblia. E a hora silenciosa era a hora silenciosa de fato. Eu estava acostumado a fazer um minuto silencioso. Eles faziam uma hora silenciosa. Eu peguei e abri a minha Bíblia e li Lucas 10, 2. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Um versículo está bom de leitura, fechei a minha Bíblia e disse: vou orar. Pelo que eu vou orar? O texto diz que tem muita coisa para se fazer e tem pouca gente fazendo. Que eu deveria pedir para aquele que pede para que as coisas sejam feitas, que envie mais gente para fazer. E foi o que eu fiz. Senhor, envia trabalhadores para a sua seara. Em 5 minutos, a minha hora silenciosa já estava completa. E eu lembro que eu ficava olhando para aquela molecada toda, e a molecada estudando Bíblia, orando, chorando, orando em voz alta, ajoelhado, com a cara na grama. Eu disse: me lasquei. Vou passar uma semana aqui no meio desses fanáticos. Quem pregava? Caio Fábio, Ziel Machado, Nelson Bomilca, o que havia de melhor de pregadores naquela época. Eu lembro que já estava entediado da hora silenciosa, não tinha o que fazer. Eu vou continuar lendo Bíblia. E eu abri no mesmo texto. E o texto diz: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Aí eu comecei a ler o verso 3. E dizia: ide. Nunca foi lido. Jesus sentou do meu lado. Ele disse: agora a gente vai conversar. Eu quero propor um caminho para você trilhar. Você vai. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu fechei a minha Bíblia e disse: o Senhor procurou o cara errado nesse grupo. Esquece. Eu não abri a minha Bíblia, eu não fiz uma oração nos próximos 7 dias daquele acampamento. Uma oração, dona Angélica, eu não fiz uma oração. Uma. Ouvi as mensagens, Caio Fábio pregou, Ziel Machado pregou, Nelson Bomilcar pregou, e se você me perguntar o que eles pregaram, eu não faço ideia. Eu só escutei uma única palavra: ide. 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 Eu entendi naquele retiro
o caminho que eu tinha que trilhar. Eu sou apaixonado pela Bíblia, porque ela me revela Jesus Cristo, um Deus vivo. Por isso é que tem horas que eu digo, deveriam cair de cabeça na Bíblia. E a vida de vocês nunca mais será a mesma. Nunca mais. Nunca mais será a mesma. Porque Jesus Cristo se revela nas Escrituras. O Espírito Santo fala com a gente nas Escrituras. Ele mostra quem nós somos. Ele diz e apresenta e nos traz toda a insegurança, dizendo: eu não quero esse caminho. Eu não quero te seguir. Mas aquilo vem ao nosso encontro, que só me restou, no último dia, depois da última pregação, era à noite, acabou o culto, eu saí do culto, eu fui para trás do prédio. Estava um lugar escuro e tinha uma madeira, um tronco de árvore caído, eu me sentei ali e eu disse: Senhor, eu vou dizer uma coisa para você. Passei uma semana aqui lutando, não quero saber dessa história, mas eu não consigo dar outra resposta, a não ser dizer: estou morto de medo, cheio de insegurança, eu não sei aonde isso vai dar, mas eu quero sim ir para onde o Senhor está mandando que eu vá. Cheguei em casa, tem um irmão 1 ano e meio mais novo que eu, e ele me viu trancado no quarto orando, porque Jesus entrou na minha vida, e como uma criança, um recém-nascido que deseja o leite genuíno, eu estava desejando, e eu trancava no meu quarto, e a gente dividia o quarto, e ali eu orava em voz alta. Diz meu irmão que ele me ouvia orando, e disse: caramba, estou ferrado, eu estava indo para o inferno junto com o Dé, agora ele se converteu, estou indo sozinho, preciso me converter. O indicador de gente grande, ele segue os passos abrindo o caminho. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante de 2 em 2, à cidade e aos lugares que ele precisava ou que ele planejava visitar. Jesus pega 72 discípulos, traz para perto deles e diz: olha, eu vou mandar vocês de 2 em 2. Estou mandando vocês de 2 em 2. E eu quero que vocês saibam o seguinte: vocês vão para o lugar aonde eu quero ir depois. Eu acho isso brilhante. Seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus, Ele nos manda à frente da onde Ele vem depois. Que coisa linda. A gente desbrava o caminho. A gente mostra quem Ele é. A gente se torna o canal da visualização desse Cristo. O pessoal olha para nós e vai dizer: existe Cristo. Eu posso enxergá-lo na vida de um cristão. Esse é um indicador. O segundo indicador é que nós não fazemos isso sozinhos. O cristianismo nunca foi proposto por Cristo para ser uma jornada isolada. Pelo contrário, é uma vida em comunidade. Há o próprio exemplo do próprio Deus, que é trino, o Pai, o Filho e o Espírito, caminham em perfeita comunhão e têm o mesmo trabalho e a mesma direção. Da mesma forma, nós nos tornamos discípulos em comunidade, num corpo só, ajustados, promovendo o crescimento, sendo canal de transformação, agindo de forma com que eu seja edificado pelo outro e o outro seja edificado por mim. Eu vou à frente testemunhando quem é o Cristo, para que depois Ele venha pessoalmente e transforme a vida daqueles. Eu sou canal disso. Por isso não tem como viver o cristianismo de forma isolada. Uma das marcas da recaída é o isolamento. Eu pertencia àquele grupo, já não quero mais saber daquele grupo. Por quê? Porque eu me isolo. Enquanto que o cristianismo me une.
Cara, eu sou isso e eu preciso da sua ajuda para poder vencer os meus pecados. Afinal de contas, o próprio Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que a tentação seja vencida em conjunto, que a tentação seja vencida no grupo, que a tentação seja vencida ao caminhar com o outro, entrando nos lugares aonde Jesus Cristo está entrando, que a tentação seja vencida no aconchego da comunidade cristã, que eu saiba que eu preciso do outro e eu não vou fazer ou vou me excluir desse, mas pelo contrário, eu vou me incluir nesse processo todo. Portanto, o meu entendimento é que o seguir a Cristo, o ser gente grande, não me isola, pelo contrário, me envolve. Eu termino recordando o texto com que eu iniciei, de 1 Pedro 2,2, quando diz: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem a salvação. Mas pego esse texto e faço o paralelo de 2 Coríntios 13,11. Irmãos, Paulo está encerrando a carta. Encerro minha carta com essas últimas palavras. Alegrem-se. Cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente. Vivam em harmonia e paz. E então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Que Deus, que Deus, que mensagem, que conteúdo. O ser gente grande é experimentar uma maturidade em comunidade. Uma maturidade que promove unidade. Uma maturidade que espelha a Trindade. O desafio da gente para vocês é: vamos ser gente grande. Vamos crescer. Vamos desenvolver, vamos experimentar plenamente a nossa salvação. Vamos em frente, para que o Deus de amor e paz esteja conosco. Amém? Deus abençoe sua vida.